Você está estudando para a UERJ, você está lendo Hora de Alimentar Serpentes. Tremeu? Tá bom, então veja bem. A aula de hoje eu vou falar um pouco sobre contos e mini-contos e vou tentar te ajudar um pouco a entender como funciona a estrutura da narrativa desse tipo de texto. Vem para a aula do Monteiro, vem correndo, porque a aula de hoje te interessa muito para esse primeiro exame da UERJ. Vem! Vamos lá, a aula de hoje é sobre conto. O que é um conto? Eu botei aqui, ó. Conto é uma narrativa que se caracteriza por ser breve, por ser concisa. E essa narrativa breve tem como característica criar um universo que é marcado por seres e acontecimentos de ficção e fantasia. Então veja bem, o conto ele tem a ver com essa questão de ficção, fantasia. E aí que entra a grande questão. Por ele ser uma coisa muito breve, eu tenho que observar que ele tem as seguintes características. Ele tem um enredo único, ele não se expande, a novela, o romance, ele tem vários desdobramentos. Veja bem, o que pode acontecer com o enredo do conto tem uns desdobramentos menores, mas é sempre sobre um enredo único. Outra questão, a simplicidade. Normalmente, quando você está lendo o conto, você vai observar que ele tem a estrutura dele não tem uma complexidade muito grande no sentido de sair expandindo para personagens, ações, valores. Ele costuma ser mais simples, mais direto. E aí que vem a grande questão, né? O curto espaço de tempo. O tempo do conto é um tempo bem contido, é um tempo bem exato. Ele vai justamente ter uma sequência que, quando a gente começa a contar, o início está muito próximo do fim. Ou seja, às vezes um conto pode começar já perto do clímax para levar ao desfecho. Isso é uma característica. E você pode observar que normalmente tem poucos personagens, às vezes gira em torno de 1, 2 personagens. Então, quanto menos personagens, maior a complexidade que ele vai trabalhar essa relação, o fato que está sendo exibido. E ele procura despertar sentimentos no leitor. Que tipo de sentimento? Alegria, melancolia, indignação. O conto em si, ele vai estar sempre organizado, procurando querer te fisgar em relação a algum tema, algum assunto que a extensão dele pode variar conforme as intenções de quem escreve. Agora, quando eu leio um mini-conto ou microconto, como é o caso lá de Hora de Alimentar Serpentes, da Marina Colasanti, ele exige de você maior atenção. O leitor ele tem que saber que, por ser um conto muito pequeno, ele vai sugerir muito mais do que mostrar. Então, você muitas vezes vai ter que fazer inferências. Então, eu sugiro a você assistir a aula de inferência, assistir a questão do pressuposto, porque provavelmente a UERJ vai colocar algum conto e vai pedir para você identificar o que está sugerindo. Ele pode perguntar para você qual é o sentimento que predomina no texto, qual é o sentimento que procura despertar no leitor. Então veja bem, o conto, o microconto, o mini-conto ou o nanoconto, como você quiser, ele sempre vai procurar sugerir muito mais do que mostrar. Então é uma questão aí de você procurar ler o conto e procurar perceber o que está sendo destacado, o que está procurando ser enfatizado ali. Outra questão, o leitor deve preencher as elipses narrativas, ou seja, o que está sendo omisso, o que está sendo omitido na história é muito importante. Então você, ao ler o conto, procure prestar atenção que essa figura de linguagem, elipse, ela deve aparecer, deve ser cobrada na prova e você tem que perceber o que está sendo omitido. Qual a ação, qual a marca linguística, qual o termo, ou qual a expressão, ou qual a personagem, o que está se omitindo, qual a situação que está sendo ali sugerida para você. Se você conseguir trabalhar isso, seja em sala de aula, seja no seu cursinho, seja aqui mesmo no Monteiro, a gente vai começar a já ganhar espaço e já fazer a diferença para a prova da UERJ. Então, se você está pensando realmente obter o A lá na prova da UERJ, procure praticar, procure treinar e procure deixar bem claro que se eu estou lendo o mini-conto, eu vou ter que primeiro saber o que é sugerido. Segundo, reconhecer o que está sendo omitido, o que está nas entrelinhas, o que está no pressuposto, o que precisa ser inferido. Se você entender isso, você já vai estar com uma vantagem absurda em relação à concorrência. Por isso, gostou da dica? Se inscreve no canal, dá o seu like
e vamos tocando o projeto ERJ. Afinal, hora de alimentar serpentes, aqui no canal do Monteiro, não tem mistério. É sempre um convite para uma boa leitura. Até a próxima aula.